Hoje, a palavra do culto de hoje está em Jonas 1:3. Eu vou falar mais de uma passagem, então se vocês quiserem podem anotar, tá bom? Jonas 1:3. Se alguém tiver dificuldade, peça ajuda dos obreiros. Todos acharam? Então vamos dar início à palavra. Eu quero começar o culto com vocês acompanhando essa palavra aqui, que eu pedi para vocês abrirem, Jonas 1:3. E nessa palavra diz assim: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Pode abaixar um pouquinho o microfone, por favor? E eu lendo essa palavra, né? Eu vou tirar minha palavra e eu pedi para que Deus ele falasse de uma maneira clara o que ele queria passar nessa noite. E quando eu li essa palavra, eu fiquei com uma frase assim na minha mente, que foi a seguinte frase: não estar onde Deus quer que você esteja é omissão. E assim como a avó Vilma, eu fui procurar o que significa omissão. O significado de omissão é esse: ato ou efeito de deixar de lado, desprezar ou esquecer, preterição, esquecimento. E refletindo nisso que eu falei sobre não estar onde Deus quer que você esteja é omissão, eu fiquei pensando, Jonas ele fez exatamente isso. O Senhor entregou uma missão para ele, um propósito, um chamado, que está aqui no começo do capítulo. Eu vou só ler, se não precisam abrir e acompanhar, que está dizendo assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então aqui nesse momento o Senhor entregou um propósito, um chamado a Jonas, de que ele deveria ir até aquela cidade e anunciar as palavras que ele tinha dito ali para Jonas. Mas, quando a gente olha a continuação, a gente vê que o que Jonas fez foi ir até a cidade. Ele foi até lá e anunciou as palavras naquele momento? Não. O que Jonas fez foi fugir. Ele simplesmente fugiu. Naquele momento da história dele, ele fugiu do chamado de Deus para a vida dele. E eu fiquei pensando, quantas vezes a gente também não omite o nosso chamado, o nosso propósito? Porque aqui, sobre o significado de omissão, também diz assim, que a omissão é deixar de lado. Quantas vezes a gente está cansado, ou alguém pede para que a gente faça algo aqui na igreja, e a gente, mas eu estou cansado. Todo mundo aqui vive uma vida cansativa. Se eu perguntar aqui, todo mundo aqui nunca está cansado, a vida não é cansativa, vocês vão falar que eu estou mentindo. Porque eu sei que todo mundo aqui chega no culto cansado. Só que, o que eu fiquei pensando muito é que tudo que Deus manda que a gente faça, a gente precisa fazer da melhor forma. Jonas não fez da melhor forma. E às vezes Deus também te entregou alguma coisa, assim como Ele entregou a Jonas. E será que você está fazendo da melhor forma? Ou você também não está omitindo, deixando de lado, desprezando isso ou esquecendo? Cada um aqui tem um chamado, um propósito. Uns têm um chamado, dom de pregar, outros de cantar, de dançar, mas também não existe só isso na igreja. Nós temos as limpezas da igreja, nós temos
Deus te chamou para que você cuidasse das crianças. E isso também é muito importante. Tudo aqui, todos os ministérios que aqui tem na igreja, têm uma importância. Todos aqui, unidos, formam a igreja. Se existisse só o ministério de pregar, mas como ficaria o resto? A limpeza, as crianças, como ficaria a cozinha? Todos aqui têm um chamado, um propósito, cada um com as suas diferenças. Porque Deus te chamou no seu individual. Cada um aqui tem um individual, Deus conhece o coração de vocês. E cada um aqui tem um propósito. E eu fiquei também pensando, associando essa palavra, sobre a questão de Jonas fugir. Ele simplesmente fugiu. Porque eu fiquei pensando, talvez Jonas pensou, nossa, se eu fugir para longe, Deus vai esquecer de mim. Se eu fugir para muito longe, ele vai esquecer de tudo isso, não vai me ver, não vai ver o que eu fiz. Mas não. Às vezes a gente acha que se esconder vai fazer com que tudo ao redor não exista mais. Vai fazer com que o seu chamado deixe de existir. Mas não vai. Você se esconder do seu chamado, você fugir do seu chamado, não vai fazer com que ele pare de existir. Ele ainda existe. Deus ainda tem planos e propósitos para a vida de cada um, no seu individual. Então, que a gente venha entender essa primeira lição, de que a gente não omita, não fuja daquilo que Deus deu para a gente. Eu sei que alguns estão no caminho de volta para isso, para retomar o seu chamado, o seu propósito, e não é um caminho fácil, mas saibam que esse caminho é o caminho que vale a pena. É o caminho que não é fácil, mas tudo isso vale a pena, é gratificante. E eu fiquei pensando muito assim, por exemplo, graças a Deus, eu estou aqui na igreja, eu me tornei uma obreira, hoje estou tendo a minha primeira pregação. E não é fácil, não foi fácil chegar até aqui. Eu posso perguntar para todos os obreiros, para a pastora Vilma. Vou perguntar para ela, pastora, foi fácil chegar aqui agora como pastora? De jeito nenhum. A primeira vez deu até uma dor de barriga. Para a obreira Bianca, se eu perguntar para ela, foi fácil chegar, ser a mulher que você é hoje? Não é fácil. Não é fácil. Mas eu vou perguntar outra coisa agora. Vocês se arrependem de tudo que vocês renunciaram para estar aqui? De jeito nenhum. Valeu a pena. Então, vamos parar para pensar nisso. Gerar um testemunho, viver o chamado de Deus, o propósito de Deus, não é fácil. A obreira Bianca, a pastora Vilma, tem testemunhos muito maravilhosos. E gerar um testemunho dói. É difícil. Mas depois que tudo isso passa, que você olha para trás, que você se lembra de tudo isso, que você vê que com Deus você conseguiu passar por tudo isso, você sente aquela gratidão de eu fiz o certo. Eu sei que muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que já passaram também por coisas difíceis, porque todo mundo passa por coisas difíceis, estando dentro ou fora da igreja. Mas essa pessoa passou por coisas difíceis, mas ela é uma pessoa curada, tem depressão, ela não é grata por tudo que aconteceu. Então vamos parar para refletir nisso, que o caminho não é fácil, mas quando você chega lá, que você olha para trás e fala, caramba, com Deus eu consegui. Se Jonas tivesse feito o que Deus mandou, seguido a direção do Senhor, se consagrado, indo até lá e feito aquilo, talvez o livro de Jonas fosse até maior. O livro de Jonas é tão pequeno comparado de outros profetas na Bíblia. Você vê que a história de Jonas não foi, por exemplo, como a história de Paulo, a história de Jeremias. São livros grandes, que eles fizeram grandes feitos, grandes coisas, com a capacitação do Senhor. Então vamos refletir isso nessa primeira ensinamento de que Deus te entregou algo. Não importa o que seja, Ele te entregou algo. Que
você honre o que Ele te deu, que você faça da melhor forma, que você não fuja disso. Porque Deus te chama. Todos os cultos aqui são dias que o Senhor te fala mais uma vez: olha, eu estou te chamando, menina. Você é um escolhido do Senhor. Você tem um propósito, você tem um chamado. Todos aqui têm. Desde as criancinhas pequenas até os adultos, as pessoas mais velhas, o Senhor te fez com um propósito. Você tem um chamado. Então, vamos refletir neste primeiro ensinamento. E depois, algo que eu estava lendo no livro de Jonas, que me chamou a atenção, foi que está em Jonas 2, versículo 10. Acompanhe comigo para vocês verem. Está escrito assim, ó, no versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. E por que eu escolhi esse versículo? Todos sabemos que na história de Jonas, ele foi engolido por um grande peixe, né? A gente fala baleia porque a baleia é um peixe grande. Mas dentro daquele grande peixe, Jonas, ele fez uma oração. Jonas reconheceu que o que ele fez foi errado, que ele não deveria ter feito isso. E aqui, nesse ponto da história dele, a história de Jonas continua. Mas aqui, nesse ponto, Jonas, ele entendeu, ele reconheceu que o que ele fez foi errado, de ter fugido, de ter ido para outra cidade, entrado num barco que ele não deveria entrar. Ele reconheceu. E quando ele reconheceu isso, ele orou. Ele fez uma oração. Se vocês quiserem ler em casa, o capítulo 2 é essa oração, que fala assim, ó, até o título está escrito assim: a oração de Jonas no ventre do peixe. Jonas fez uma oração. E no último versículo, que foi o que a gente leu, é o que diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. E me veio outra frase na cabeça a partir desse versículo, que foi assim: não importa o que você fez, mas se você orar de todo o coração, Deus ouvirá a sua oração. Jonas ali, ele fugiu do chamado dele. Mas Jonas, ele reconheceu naquele momento da história dele e ele orou. E às vezes a gente pensa assim: nossa, mas o que eu fiz foi ruim, ou estou há muito tempo afastado, faz muito tempo que eu não faço parte do corpo, que eu não faço mais parte do corpo, ou que eu não estou mais aqui presente na igreja. Aí você pode até pensar assim. Mas o que a gente nunca deve esquecer, que acho que muitas pessoas já falaram aqui, é que nós estamos a uma oração do Senhor. Às vezes você pensa assim: nossa, mas eu já tentei tanto, já tentei tantas vezes. Mas não se esqueça que para você se chegar ao Senhor, você precisa buscar Ele. Se você quer a mudança, você precisa buscar. Se você quer que sua vida mude, você precisa buscar a mudança. Se você quer a Deus, você tem que buscar a Deus. Por exemplo, se eu quero pegar uma banana, mas eu vou numa árvore que dá maçã. Eu vou ter a banana? Não vou ter a banana. Então, a gente deve buscar no lugar certo, que é o altar do Senhor. Vocês não precisam abrir, mas tem uma passagem que está em Mateus 7, do 7 ao 8, que diz assim: pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E eu fiquei pensando assim, nessa palavra diz assim: só vai ser aberto para quem bater, só vai ser dado para quem buscar. Então, se você não buscar, se você não for atrás daquilo, você não vai receber a mudança, a transformação. Você precisa fazer isso de todo o seu coração. Você precisa reconhecer o erro, porque reconhecer é o primeiro passo. Mas reconhecer não é o único passo. Reconhecer é um dos passos que você tem que dar, o primeiro passo que você tem que dar em direção à mudança.
Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu fiz errado. Só que essas pessoas não estão aqui hoje. Então, se você realmente quer a mudança, se você realmente quer ir em direção ao seu propósito, você precisa buscar. Não adianta só você saber, assim como a Bíblia. Não adianta eu saber o que está escrito na Bíblia. O que importa é o que eu vou cumprir, o que eu vou guardar e o que eu vou seguir. Porque saber a Bíblia até o diabo sabe, mas ele não vive. Então você só saber não adianta. O saber é o primeiro passo. Você precisa entender e reconhecer. Mas você precisa dar um outro passo, que é a mudança, que é o buscar a Deus. Então, que a gente possa entender isso, que a gente possa olhar para as nossas vidas. Será que eu estou vivendo o chamado que Deus tem para a minha vida? Será que eu estou no lugar que Deus queria que eu estivesse? Então, olha para a sua vida. Deus não quer que você venha para o culto, você assista ao culto e vá embora. Deus tem um plano, um propósito para a vida de cada um aqui. E às vezes você pode até achar que não. Olhar para outros obreiros, para as pastoras e falar, eu não sou assim. Sabe, eu não tenho capacidade para isso. Elas já têm as obreiras que fazem. Então não pense assim. Pense que você pode ser mais um que vai fazer parte do corpo de Cristo, que vai fazer parte das pessoas que são as colunas da casa do Senhor. Então pense e reflete nisso. Se você realmente está no lugar que Deus queria que você estivesse. Porque esse é o primeiro passo, é reconhecer. Reconheça, você realmente está onde Deus quer que você esteja? Se você não está, você não identificou. Agora você precisa dar um outro passo. O outro passo que é mudar. É buscar a mudança. E aqui nós temos muitas pessoas que vão estar juntos nesse processo. As pessoas que querem mudar, que querem fazer diferente, os obreiros, as pastoras sempre estarão aqui. Porque a gente também já foi essas pessoas que um dia queriam estar aqui, tiveram que passar por todo o processo, o caminho para chegar até aqui. A pastora Vilma, como eu dei o exemplo delas, elas não desejaram um dia, por exemplo, ser obreira e ser pastora, e no outro elas já eram. Tudo isso demorou anos, meses, de lutas, de momentos difíceis, de renúncias. Mas assim como eu perguntei para elas, elas não se arrependem. E eu conheço muitas pessoas também, que eu dei o exemplo aqui, que o que elas mais falam para mim, eu me arrependo de ter saído da igreja. Isso eu me arrependo. Se eu perguntar para os obreiros que aqui estão, se eu perguntasse também para a pastora Ana, eu tenho certeza que elas diriam que elas não se arrependem. Sabe? Porque tudo que a gente faz tem um propósito. E dando um exemplo assim da minha vida, antes de eu ser consagrada aqui no culto, como obreira, eu escrevi uma carta, né, que era o propósito do momento que a gente estava fazendo. E eu escrevi essa carta, e nessa carta eu disse assim, que tudo que eu queria era que eu estivesse onde Deus queria que eu estivesse. Se Deus quisesse que eu fosse líder por mais um tempo, que eu esperasse, eu ia esperar. Mas se Deus quisesse que eu fosse levantadora, eu ia atrás. E sabe, eu lembro quando eu era pequena, eu só escrevia assim nas cartas. Eu quero ser obreira porque eu acho legal, e eu quero ajudar na igreja. Eu escrevia isso. Não que isso não era verdade no meu coração, mas não era o momento ainda. Mas eu escrevi exatamente isso. Tanto que quando eu fui tirar a palavra, estava essa carta lá. E eu acabei lendo de novo. E o que eu escrevi foi exatamente isso. Se o Senhor quiser que eu espere, eu vou esperar. Se o Senhor quiser que eu seja levantadora, eu vou ser. Eu sei que não vai ser fácil, mas se o Senhor me chamou para isso, é para lá que eu vou. Então, às vezes Deus te chamou para ser um líder, um obreiro. Às vezes você já foi um líder, já
chamado ainda existe. Ele não morreu. Você ainda está vivo. Você ainda tem chance de viver esse chamado de novo. De reavivar isso dentro de você. E uma coisa que eu fiquei pensando foi sobre a questão das lembranças. Que eu fiz uma rápida pesquisa na internet sobre a importância das memórias, né, das memórias positivas. E eu vou ler aqui um trechinho que eu pesquisei para vocês entenderem melhor. Aqui diz assim, como as memórias positivas podem nos beneficiar. Quase todo mundo já se surpreendeu ao ter uma lembrança, ao sentir um cheiro ou ouvir um som. Isso acontece porque o ser humano é construído a partir de lembranças. Estímulos no entorno contribuem para despertá-las. As experiências que acumulamos ao longo da vida nos levam a ser quem somos. Cada pessoa tem dentro de si um baú repleto de memórias boas e ruins. E eu fiquei pensando nessa parte aqui que fala que nós somos um baú de lembranças, de memórias. E eu fiquei pensando, as memórias, elas são como um celular. Se você usar elas da maneira certa, isso vai te edificar. Agora, se você usar da maneira errada, você vai se afundar. Porque assim, muitas pessoas são presas a traumas, são presas a coisas ruins do passado, por conta das memórias, das lembranças, de tudo que é ruim, tudo que ela passou. E elas se prendem a isso. Isso faz com que elas não consigam avançar. Eu conheço muitas pessoas assim, em relação à minha família, que elas não conseguiram evoluir na vida porque elas ficaram presas às memórias, às lembranças do passado. E não as boas, as ruins. E junto desse artigo que eu li aqui sobre as memórias, tinha uma pergunta nesse artigo que eu fiquei pensando, eu vou passar para eles. A pergunta é, por que sempre deixamos as memórias boas escondidas? Porque a gente sempre tende a lembrar as coisas ruins. Sempre. Às vezes a gente acontece alguma coisa, pode ter acontecido 1000 coisas positivas, mas se acontecer alguma negativa, você vai lembrar sempre dessa uma negativa. Sempre. E às vezes você acaba se deixando levar por essa memória, por essa lembrança. Então, eu fiquei pensando que a gente deve, uma maneira da gente voltar ao nosso chamado, ou reavivar o nosso chamado, ou crescer ainda mais no nosso chamado, é lembrar. Lembrar das coisas boas que a gente viveu. Lembrar de quando você estava aqui no altar também. Lembrar de como é bom estar aqui também. Porque assim como eu perguntei para o Bianca, para a Vilma, assim se eu perguntasse para qualquer outro obreiro, todos iriam falar, a gente ama estar aqui. E só o que eu posso dizer é que eu amo estar aqui. É gratificante estar aqui. E voltando à carta que eu falei para vocês, nessa carta eu também coloquei uma ênfase de que o ministério que Deus me entregou deu sentido à minha vida. Porque eu sempre vivi desde criança, eu sempre fui uma criança muito medrosa, tinha medo de tudo, medo do escuro, tinha medo de tudo. Se eu visse uma coisa diferente, já era uma ênfase para eu ficar com medo. Então, quando eu fui crescendo, quando eu fui entrando mais na fé, nas coisas de Deus, me aprofundando cada vez mais, isso deu sentido à minha vida. Porque o que eu percebo muito das pessoas do mundo, não só das pessoas do mundo, mas na escola, por exemplo, aos adolescentes que estão ao meu redor, é que a vida deles não tem um objetivo, sabe? Um propósito maior. Eles apenas vivem. Só vivem a vida. E estar aqui, viver o chamado de Deus, deu sentido à minha vida. Porque eu sei que
O Senhor fez com que eu nascesse, que minha mãe gerasse, porque Ele tinha um propósito para a minha vida. E não só para a minha, para cada um aqui. Assim como eu falei, desde os mais velhos aos mais novos, e os adolescentes também. Aí sim a gente fala bastante, né? Que vocês são escolhidos, que vocês têm o chamado, que vocês estão aqui por um motivo. E eu sei que às vezes no mundo, que as pessoas mais dizem que você não é importante, que você não vai conseguir algo na vida, que você não vai conseguir sair de onde você está. Mas o que a gente precisa entender e colocar na nossa mente a voz que a gente tem que escutar é a voz de Deus. É o que Deus diz pra gente. E Deus diz para cada um de vocês: eu te escolhi. Eu tenho um propósito, um chamado para cada um aqui. E Deus tem. Por mais que às vezes você ache que não. Meu lugar é aqui, eu não estou. Não. O Senhor não te chamou só para sentar no banco da igreja e ir embora. Porque eu até fiquei pensando assim, eu nunca vi na Bíblia que existe o ministério de esquentadores de banco. Não existe. Eu procurei, tá, gente? Procurei minuciosamente. Não existe. Sinto muito informar. Mas não existe. Deus chamou vocês para dirigirem a obra dele, para cuidarem da obra dele. Nós temos aqui uma obra de crianças. Temos de adolescentes também. Sabe, Deus chamou para isso. Deus não chamou só para sentar em banco. E como eu falei, ter um ministério, ter um chamado, é ter um sentido na sua vida. Então, como eu disse, o meu ministério deu sentido à minha vida. E eu sei que o ministério da Valvilma também deu sentido à vida dela. Porque assim como ela já contou várias vezes, contou até no casal que ela pegou, que ela já contou suicídio, porque a vida dela não tinha sentido, não tinha um propósito. A vida dela não tinha um objetivo que ela queria alcançar. Mas com Deus, Deus te dá um propósito. Deus tem um propósito. Então que a gente possa entender isso. E eu quero nesse momento fazer uma dinâmica rápida com vocês. Vai ser uma dinâmica que se chama assim. A dinâmica se chama Resgatando Memórias. Eu vou explicar, aí a gente vai começar. Vai ser assim. Eu vou pedir para que todos vocês, vai tocar um fundinho aqui, que todos fiquem em silêncio, assim como estão. Vocês vão fechar os olhos e eu vou falar algumas situações. E eu quero que vocês lembrem. O intuito dessa dinâmica é lembrar. Então, quero que todos os adolescentes fiquem em silêncio, por favor. E eu quero que todos agora fechem os seus olhos. Se estiverem escrevendo, parem agora por um momento. E eu quero que agora todos fechem os olhos. Eu quero agora, nesse momento, eu quero pedir para que você lembre. Quero pedir que você lembre de quando o Senhor te livrou da morte. O Senhor te trouxe vida. Quando o Senhor te mostrou uma saída que você achou que não tinha. Eu quero que você lembre de quando o Senhor te trouxe a cura. Não só a física, mas a espiritual também. Quando o Senhor curou seu coração, curou seus sentimentos, quando o Senhor te trouxe a paz. Quero que você se lembre todas as vezes que Deus se mostrou presente na sua vida. Lembra aí na mente de vocês como é bom e como é bom estar no altar do Senhor. Como é gratificante fazer parte da obra dele. Quero que também você se lembre de todas as vezes que você orou, sem ter certeza do que viria depois. Você só confiou em ter fé. Quero que você se lembre de todas as vezes que você louvou a Deus, que você dançou aqui para Deus.
Quero que você se lembre e resgate essa memória. Quero que nesse momento cada um de vocês se lembre resgate as suas memórias nesse momento e lembre de todas as vezes que Deus disse que você me amava. Se lembre de todas essas vezes que Deus disse que você era escolhido e que você nesse momento resgate essas memórias. E se lembre de todas as vezes que Deus se fez presente na sua vida. Agora todos podem abrir a sua luz. E com essa dinâmica, eu fiquei pensando sobre como a gente deve lembrar das coisas boas. Lembrar de todas as coisas boas que aconteceram. Porque a gente sempre tende a lembrar as coisas ruins. Isso sempre vai afundar a gente cada vez mais. Mas que a gente nunca se esqueça de tudo que Deus já fez por nós. Por todas as vezes que você sentiu que Deus estava ali. Quando você achou que você não ia conseguir mais, na sua vida não existia saída, Deus te mostrou a saída. Então, o que eu quero que vocês fiquem de reflexão é que vocês possam lembrar das coisas boas. Porque as ruins, elas sim, elas devem ser apagadas da nossa memória. A gente só deve lembrar das coisas ruins para a gente lembrar de como a gente era antes de Deus. Porque precisa ver a diferença, o antes e o depois. Então, que você sempre se lembre disso. Que você guarde esses ensinamentos de que você deve estar onde Deus quer que você esteja. Não importando o que seja para você fazer, você deve estar lá. Então, que todos possamos guardar esses ensinamentos, essa palavra. Que a gente, a partir desse momento, se você realmente quer, se você reconhece que você precisa voltar, ou que você precisa viver o chamado de Deus, ou que você precisa buscar cada vez mais a Deus, neste momento a gente vai orar. Que vocês falem com Deus. Que nesse momento que você peça para Deus, para que as lembranças boas voltem à sua memória, para que você se lembre. Eu falei, eu li esse artigo, que foi de um estudo de uma faculdade, não é aqui do Brasil, que lembrar das coisas boas ajudava as pessoas que tinham depressão. E as pessoas que tinham depressão, um dos exercícios que eles passavam era para que elas lembrassem das coisas boas. Então o que a gente deve fazer é lembrar das coisas boas. Lembrar de tudo isso. Lembrar das pequenas coisas, das grandes coisas boas que aconteceram, mas sempre lembre. E as memórias ruins, não foque nelas. Elas só vão afundar você mais. Elas só vão fazer com que você esteja mais longe de Deus. Que as memórias ruins vão te afastar mais ainda, ou do pecado, da depressão, enfim. Então, neste momento, nós vamos orar. E eu quero que vocês, no íntimo de vocês, só vocês sabem o que cada um aqui já passou, só vocês sabem a relação que vocês têm, o que vocês já tiveram com Deus, só vocês sabem. Então, nessa oração, que vocês orem por isso. Se talvez foi quebrada a aliança entre você e Deus,
se você acabou quebrando essa aliança, ora para Deus e pede para Ele que o lugar que você quer estar é aqui. É no altar do Senhor.